Existe uma história que pode mudar completamente sua visão sobre a natureza humana. Uma narrativa tão perturbadora que a maioria dos pastores evita pregar. Há 3.000 anos, quando não havia rei em Israel, uma mulher, uma noite, uma cidade chamada Gibeá. O que aconteceu naquela noite foi tão chocante que o corpo dela foi enviado em 12 pedaços para as tribos de Israel. 350.000 homens se levantaram como um só. Uma guerra civil que quase exterminou uma tribo inteira. Mas por que Deus incluiu esta história na sua palavra? Porque ela revela algo crucial sobre quem somos e de quem precisamos. Descubra a verdade que pode transformar sua fé para sempre. Existe uma história na Bíblia que a maioria dos pastores evita pregar. Uma narrativa tão perturbadora que muitos estudiosos a chamam de o texto mais sombrio das Escrituras. Estamos falando de Juízes, capítulo 19, a história da mulher esquartejada em Gibeá. Talvez você já tenha se deparado com essa passagem durante sua leitura bíblica e pensado: por que isso está aqui? Por que Deus incluiu algo tão chocante na sua palavra? É uma pergunta válida, sabe? E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Veja, a Bíblia não é um livro de contos de fadas. Ela não pinta um mundo cor-de-rosa onde tudo sempre termina bem. Pelo contrário, ela nos mostra a humanidade como ela realmente é, em toda a sua glória e em toda a sua vergonha. E às vezes, essa verdade é difícil de engolir. O arqueólogo William Dever, especialista em Israel antigo, descobriu evidências fascinantes sobre o período dos juízes através de escavações em Tel Dan e outros sítios arqueológicos. Suas pesquisas revelam uma sociedade em caos total, exatamente como a Bíblia descreve. Não havia governo central, não havia lei. Cada um fazia literalmente o que parecia reto aos seus olhos. Mas por que estudar algo tão doloroso? Por que, meu amigo? Essa história não é apenas sobre pessoas que viveram há 3.000 anos atrás. Ela é um espelho. Um espelho que reflete o que acontece quando uma sociedade abandona completamente os princípios de Deus. Antes de continuarmos, preciso fazer um aviso importante. Esta é uma história para adultos. Envolve violência extrema, abuso sexual e morte. Se você tem crianças por perto, talvez queira usar fones de ouvido.
Não estou tentando ser sensacionalista. Estou sendo responsável com um texto que a própria Bíblia apresenta sem filtros. Sabe por quê? Porque Deus quer que entendamos algo crucial sobre a natureza humana. Ele quer que vejamos até onde podemos chegar quando o removemos completamente da equação. E mais importante ainda, Ele quer que vejamos nossa necessidade desesperada de um Salvador. Então respire fundo, porque vamos mergulhar juntos numa das páginas mais sombrias da história bíblica. Uma história que, paradoxalmente, nos leva à luz. Para entender essa tragédia, precisamos voltar no tempo. Cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Israel estava vivendo o que os historiadores chamam de período dos juízes. Uma época que o arqueólogo Israel Finkelstein descreve como o Velho Oeste da Antiguidade. Imagine uma nação sem presidente, sem governador, sem prefeito, sem ninguém no comando. O último versículo de Juízes resume tudo em uma frase que dá arrepios. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, versículo 25. Essa não era apenas uma descrição política, sabe? Era um diagnóstico espiritual. Quando Deus não governa uma sociedade, quando seus princípios são abandonados, bem, o caos se instala. As escavações arqueológicas em Shiloh, conduzidas por Finkelstein, revelaram uma realidade devastadora. A cidade onde ficava o tabernáculo, o centro religioso de Israel, estava praticamente abandonada. O lugar que deveria ser o coração espiritual da nação havia se tornado nada mais que ruínas. Mas vamos falar sobre as mulheres dessa época, porque isso é crucial para a nossa história. No Antigo Oriente Próximo, uma mulher era, como posso dizer isso delicadamente, propriedade, primeiro do pai, depois do marido. E uma concubina. Ela estava num nível ainda mais baixo na escala social. Uma concubina não era exatamente uma esposa, mas também não era uma escrava comum. Era algo no meio termo. Uma mulher que vivia com um homem, tinha relações sexuais com ele, mas não tinha os mesmos direitos de uma esposa legítima. Os filhos de uma concubina tinham status inferior, e ela própria, bem, ela era descartável. O historiador James Pritchard, em seus estudos sobre textos do Antigo Oriente, encontrou contratos matrimoniais da época que são, sinceramente, de cortar o coração. Eles detalham como uma concubina podia ser devolvida ou trocada, como se fosse um objeto. Agora, vamos falar especificamente sobre Gibeá. Essa cidade ficava no território da tribo de Benjamim, a apenas 6 quilômetros ao norte de Jerusalém. As escavações modernas, lideradas pelo arqueólogo Jeffrey Zorn, revelaram que Gibeá era uma cidade pequena, talvez 500 habitantes no máximo. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Gibeá estava estrategicamente localizada na principal rota comercial entre o norte e o sul de Israel. Era um lugar de passagem. Um lugar onde viajantes frequentemente precisavam passar a noite. E sabe o que mais? Os textos cuneiformes da época mostram que a hospitalidade era sagrada no Antigo Oriente Próximo. Proteger um hóspede era uma questão de honra. Ferir um visitante sob seu teto era considerado uma das maiores desonras possíveis. Então imagine a ironia. Uma sociedade que havia perdido completamente seus valores morais. Numa cidade que deveria proteger viajantes. Numa época onde cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era o cenário perfeito para uma tragédia. Os estudiosos especulam que a influência cananeia estava se espalhando como um vírus por Israel. Os cananeus praticavam rituais sexuais em seus templos, sacrificavam crianças e viam a violência como algo normal. E quando Israel abandonou Yahvé, quando rejeitou seus padrões, começou a adotar esses mesmos valores corrompidos. É nesse contexto, nessa sociedade em colapso moral, que nossa história acontece. Uma história que vai nos mostrar até onde uma nação pode cair quando remove Deus completamente da equação.
Era uma tarde qualquer quando um levita, um homem da tribo religiosa de Israel, decidiu fazer uma viagem que mudaria a história para sempre. Juízes 19, versículo 1 nos conta: naqueles dias, quando não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinava da banda dos montes de Efraim, o qual tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Mas espera, por que esse levita estava viajando com sua concubina? O texto nos dá uma pista intrigante. Ela havia se prostituído contra ele e fugido para a casa do pai em Belém. Alguns estudiosos especulam que prostituir-se aqui não se refere necessariamente à prostituição literal, mas à infidelidade. Talvez ela simplesmente o tenha deixado. O interessante é que o levita foi atrás dela, não para puni-la, mas aparentemente para reconquistá-la. O versículo 3 diz que ele se levantou e foi após ela, para lhe falar ao coração e para tornar a trazê-la. Há algo quase romântico nisso, não é? Por 4 meses ela ficou na casa do pai, e quando o levita chegou lá, foi recebido com alegria pelo sogro, tanto que ficaram 3 dias celebrando. Mas, no 4º dia, bem, aí que a história toma um rumo sombrio. O sogro insistiu para que ficassem mais um dia, e depois mais outro, e outro. Era como se ele soubesse que algo terrível ia acontecer se eles partissem. Como se estivesse tentando proteger a filha do destino que aguardava. Mas no 5º dia, o levita decidiu: vamos embora. Juízes 19, versículo 9, registra as últimas palavras do sogro. Eis que já o dia se abate, rogo-te que fiques aqui esta noite. Amanhã de madrugada vos levantareis a vosso caminho. Se eles tivessem ouvido esse conselho, nossa história seria completamente diferente. Mas não. Eles partiram no final da tarde, o pior horário possível para uma viagem. E quando anoiteceu, estavam próximos a Jebus, que mais tarde seria chamada de Jerusalém. O servo sugeriu: vem, entremos nesta cidade dos Jebuseus e passemos nela a noite. Mas o levita recusou. Sua resposta no versículo 12 é quase irônica. Não entraremos na cidade de estrangeiros, que não é dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Ele preferiu confiar nos próprios irmãos israelitas do que em estrangeiros. Que erro fatal! Quando chegaram a Gibeá, se assentaram na praça da cidade. E aqui vem um detalhe que gela o sangue. E não houve quem os recolhesse em casa. Lembra da lei sagrada da hospitalidade? Pois é. Em Gibeá, ela já não existia mais. Finalmente, um ancião que voltava do campo os viu e se ofereceu para hospedá-los. Paz seja contigo, disse ele. Toda a tua necessidade seja a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Versículo 20. Por que ele insistiu para não passarem a noite na praça? Porque sabia exatamente que tipo de gente circulava por Gibeá depois do anoitecer. E então, aconteceu. Estando eles alegrando o seu coração, diz o versículo 22, eis que os homens daquela cidade cercaram a casa, homens filhos de Belial, e bateram à porta e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Para que o conheçamos, a mesma expressão usada em Gênesis 19:4, quando os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló. Uma expressão que significa, bem, você entende. O ancião tentou proteger seu hóspede. Ofereceu até mesmo sua própria filha virgem. Mas os homens de Gibeá não quiseram saber. Eles queriam o levita. E então, o levita tomou uma decisão que ecoa pela eternidade. Juízes 19, versículo 25. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou na sua concubina e a trouxe para fora, e eles a conheceram, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Toda a noite. Quando amanheceu,
a mulher conseguiu arrastar-se até a porta da casa onde estava seu protetor. E ali ela caiu. Versículo 27. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. As mãos sobre o limiar, como se até o último momento ela estivesse tentando entrar, tentando encontrar segurança, tentando encontrar alguém que a protegesse, mas ninguém a protegeu. E o que o levita fez quando a encontrou? Levanta-te e vamo-nos, como se ela estivesse apenas dormindo. Mas ela não respondeu, porque ela estava morta. Se você está gostando desta história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. O que aconteceu depois é indescritível. O levita colocou o corpo de sua concubina num jumento e voltou para casa. Mas quando chegou lá, fez algo que chocou até mesmo uma sociedade acostumada com violência. Juízes 19, versículo 29. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 pedaços e enviou-a por todos os termos de Israel. 12 pedaços, um para cada tribo de Israel. Imagine receber uma encomenda assim na sua porta. O versículo 30 registra a reação do povo. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Considerai sobre isto, dai conselho e falai. Nunca, em 400 anos de história, nunca algo assim havia acontecido. Mas espera um pouco. Por que Deus permitiu que essa história entrasse na Bíblia? Por que o Espírito Santo inspirou alguém a escrever isso? Será que Deus se agrada com violência? Claro que não. Então qual é o propósito? Veja, a Bíblia não é um manual de comportamento que só mostra exemplos a serem seguidos. Ela também nos mostra exemplos a serem evitados. Esta história não é prescritiva, ela é descritiva. Não nos diz como devemos agir. Nos mostra as consequências de quando agimos sem Deus. O profeta Moisés havia advertido sobre isso séculos antes. Em Levítico 18, versículo 25, ele escreveu: porquanto a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. A terra vomita seus moradores. Que imagem poderosa! Quando a injustiça se torna sistêmica, quando a violência se normaliza, quando os inocentes não encontram proteção, a própria criação de Deus rejeita essa sociedade. O arqueólogo Amihai Mazar, em suas escavações no período dos juízes, descobriu evidências fascinantes de destruição em massa em várias cidades israelitas. Camadas de cinzas, casas queimadas, sinais de violência extrema. A terra literalmente vomitou essas comunidades. Mas aqui está o ponto crucial. Deus não estava surpreso com Gibeá. Ele sabia exatamente o que aconteceria quando Israel o rejeitasse. Por isso, ele inspirou o profeta Amós a escrever estas palavras em Amós 5, versículos 12 e 13. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o prudente neste tempo se calará, porque o tempo é mau. O tempo é mau. Quando uma sociedade perde completamente seus valores morais, quando os poderosos podem fazer o que quiserem com os indefesos, quando não há justiça para os vulneráveis, é um tempo mau. E o profeta Isaías pintou um quadro ainda mais sombrio em Isaías 59, versículos 6 a 8. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos vãos. Destruição e ruína há nas suas estradas.
não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. Não conhecem o caminho da paz. Essa é uma descrição perfeita de Gibeá, uma cidade onde a hospitalidade havia morrido, onde a proteção dos inocentes era inexistente, onde cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? A reação das outras tribos. Quando receberam os pedaços do corpo, quando souberam o que havia acontecido, elas se uniram. 350 mil homens se levantaram como um só e disseram: "Isso não pode passar." Por quê? Porque ainda havia um resquício de consciência moral em Israel. Ainda havia pessoas que conseguiam reconhecer o mal quando o viam. Ainda havia quem dissesse: "Chega, isso foi longe demais." Essa história nos ensina algo fundamental sobre a natureza humana. Quando Deus sai de cena, quando seus princípios são abandonados, quando sua palavra é rejeitada, não existe limite para a maldade que podemos alcançar. Mas também nos ensina algo sobre a esperança. Enquanto houver pessoas que reconhecem o mal e se levantam contra ele, enquanto houver vozes que clamam por justiça, enquanto houver corações que se quebrantam diante da injustiça, ainda há esperança de restauração. Fique até o fim que temos uma mensagem que vai te surpreender. Agora, você pode estar pensando: tudo bem, isso aconteceu há 3.000 anos. O que isso tem a ver comigo, com a minha vida, com o mundo de hoje? Bem, prepare-se para uma revelação perturbadora. A socióloga Diana Russell, em seus estudos sobre violência doméstica, descobriu que 1 em cada 4 mulheres já sofreu algum tipo de abuso físico ou sexual. 1 em cada 4. E sabe o que mais assusta? A maioria desses crimes acontece dentro de casa, cometidos por pessoas que deveriam proteger essas mulheres. Parece familiar? O antropólogo Steven Pinker, em seu livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, argumenta que vivemos na era mais pacífica da história humana. Estatisticamente, ele tem razão. Mas mesmo assim, mesmo com toda a nossa evolução, ainda temos Gibeás espalhadas pelo mundo. Pense nas manchetes que você vê toda semana. Mulheres espancadas até a morte por parceiros, crianças abusadas por pessoas de confiança, idosos abandonados à própria sorte. E a sociedade, muitas vezes apenas balança a cabeça e segue em frente. Cada um faz o que parece reto aos seus olhos. Essa frase de Juízes não morreu no período antigo. Ela está viva e bem viva em nossa cultura relativista. O filósofo Francis Schaeffer costumava dizer que quando uma sociedade abandona absolutos morais, quando não há mais um padrão objetivo de certo e errado, então qualquer coisa se torna justificável. Qualquer coisa. E não é exatamente isso que estamos vendo? Uma cultura onde sua verdade é tão válida quanto minha verdade. Onde não existem mais princípios universais, onde cada um decide por si mesmo o que é certo ou errado. O resultado? Bem, o resultado é que os vulneráveis ficam ainda mais vulneráveis. Mas aqui está algo interessante. Os países com as menores taxas de violência doméstica são justamente aqueles onde os valores judeu-cristãos ainda influenciam a cultura. Coincidência? Eu não acho. O historiador Rodney Stark, em suas pesquisas sobre cristianismo e sociedade, mostrou como as comunidades cristãs primitivas foram as primeiras a estabelecer orfanatos, hospitais e abrigos para mulheres abusadas. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo ensina que toda vida tem valor, que os fracos devem ser protegidos, que a justiça não é opcional. Mas, e quando a igreja falha? Porque, sejamos honestos, às vezes falhamos. Às vezes somos como o levita que entregou sua própria concubina para salvar a si mesmo. Às vezes protegemos nossa reputação mais do que protegemos os inocentes. O escândalo dos abusos na Igreja Católica, os casos abafados em denominações protestantes, pastores que culpam vítimas de estupro por não resistirem o suficiente. São os nossos próprios momentos Gibeá. E sabe o que isso nos ensina? Que não somos melhores que o levita. Não somos melhores que os homens de Gibeá.
Todos nós temos potencial para o mal quando esquecemos quem somos em Cristo. Mas também temos potencial para ser a diferença. Porque veja, quando as 350 mil pessoas se levantaram contra Gibeá, elas estavam dizendo algo profundo. Isso não vai passar. Isso não é normal. Isso não é aceitável. E hoje precisamos de pessoas que digam a mesma coisa. Precisamos de homens que protejam mulheres em vez de explorá-las. Precisamos de líderes que defendam os vulneráveis em vez de abusá-los. Precisamos de uma igreja que seja refúgio para os feridos. Não mais uma fonte de feridas. O jornalista Nicholas Kristof, que não é cristão, admitiu algo surpreendente. As organizações cristãs são responsáveis por mais de 60% do trabalho humanitário mundial. 60%. Hospitais, orfanatos, centros de recuperação. Quando o evangelho é vivido corretamente, ele transforma sociedades. A pergunta é: que tipo de influência você está sendo no seu círculo? Você é parte do problema ou parte da solução? Mas nossa história não termina com o crime. Ela termina com algo que muitos preferem esquecer: a justiça. Quando as tribos de Israel receberam aqueles pedaços horríveis, quando souberam o que havia acontecido em Gibeá, algo extraordinário aconteceu. Juízes 20, versículo 1. Então saíram todos os filhos de Israel e reuniu-se a congregação como se fosse um só homem, desde Dan até Berseba e a terra de Gileade, ao Senhor em Mispá, como se fosse um só homem. 350 mil guerreiros se uniram numa só voz: justiça. Eles marcharam até Gibeá e fizeram uma demanda simples à tribo de Benjamim: entreguem os criminosos. Parecia razoável, não é? Afinal, até mesmo eles sabiam que o que havia acontecido era monstruoso. Mas sabe o que Benjamim respondeu? Não. Juízes 20, versículo 13, registra a resposta das outras tribos. Agora, pois, entregai-nos aqueles homens filhos de Belial que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Eles preferiram proteger os criminosos do que fazer justiça para a vítima. E então, a guerra. Uma guerra civil que durou 3 dias. Uma guerra que quase exterminou completamente a tribo de Benjamim. De 65 mil homens de guerra, restaram apenas 600. O arqueólogo William Dever encontrou evidências dessa destruição massiva em Tel El-Ful, o sítio da antiga Gibeá. Camadas de cinzas, cerâmica quebrada, sinais de incêndio. A cidade foi literalmente apagada do mapa. Mas aqui está o que me impressiona. Deus permitiu que Benjamim fosse quase exterminada, mas não completamente. Mesmo no julgamento, ele preservou um remanescente. Mesmo na justiça, havia misericórdia. Sabe por quê? Porque séculos depois, dessa tribo quase extinta, nasceria um homem chamado Saul, e depois outro homem chamado Paulo de Tarso. Deus usa até mesmo as tribos quebrantadas para seus propósitos eternos. Isso nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não ignora a injustiça. Ele pode tardar, pode parecer que está em silêncio, mas a justiça sempre chega. O salmista Davi entendeu isso quando escreveu no Salmo 9, versículos 15 e 16. Afundaram-se as nações na cova que fizeram. Na rede que esconderam, ficou preso o seu pé. O Senhor fez-se conhecido pelo juízo que executou. Pelas obras das suas mãos foi enlaçado o ímpio. Gibeá cavou sua própria cova. Benjamim se enredou na própria rede. A justiça de Deus pode parecer lenta, mas é certa. E hoje vivemos numa época onde muitos pensam que podem fazer o mal e sair impunes, onde poderosos abusam dos fracos sem consequências, onde a injustiça parece triunfar. Mas lembre-se de Gibeá. Lembre-se de que existe um Deus no céu que vê tudo, que ouve todos os clamores, que não se esquece de nenhuma lágrima derramada pelos inocentes. A justiça pode tardar, mas ela não falha.
Se você está gostando desta história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Então, por que Deus colocou essa história sombria na Bíblia? Por que Ele quis que 3.000 anos depois, numa quinta-feira qualquer, você e eu estivéssemos aqui falando sobre a mulher de Gibeá? Porque Ele quer que você entenda algo fundamental. Você não vive numa época neutra. Você vive numa época onde, assim como nos dias dos juízes, cada um faz o que parece reto aos seus olhos. E nessa época, nesse tempo, você foi chamado para ser diferente. Não por acaso você nasceu agora. Não por acaso você tem a influência que tem, os recursos que tem, o conhecimento que tem. Deus te colocou exatamente onde você está, para ser sal e luz numa geração que perdeu o sabor. Sabe qual é a diferença entre você e o levita? Entre você e os homens de Gibeá? Entre você e a tribo de Benjamim? Jesus. Jesus, que quando viu os vulneráveis, os protegeu. Jesus, que quando encontrou os feridos, os curou. Jesus, que quando confrontou a injustiça, a denunciou sem medo das consequências. Você carrega o DNA do reino. Você tem o Espírito do Deus que odeia a injustiça e ama os oprimidos. Você não é apenas mais um, você é um agente da transformação. Então, quando você vir uma mulher sendo desrespeitada, defenda-a. Quando souber de uma criança sendo abusada, denuncie. Quando presenciar qualquer tipo de violência, não se cale. Não seja o levita que entrega a vítima para salvar a si mesmo. Não seja Gibeá que normaliza o mal. Não seja Benjamim que protege os criminosos. Seja a voz que grita, chega! Seja o coração que se quebra pela injustiça. Seja as mãos que protegem os indefesos. Seja os pés que correm para socorrer. Porque a história de Gibeá nos ensina que o mal só triunfa quando pessoas boas ficam em silêncio. Mas quando pessoas boas se levantam, quando decidem que isso não vai passar, quando escolhem ser a diferença, aí sociedades mudam. Aí gerações são transformadas. Aí o reino de Deus avança sobre as trevas deste mundo. Você não veio até aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Um plano para que você seja instrumento de cura numa geração ferida. Instrumento de justiça numa época injusta. Instrumento de esperança numa era desesperançada. A pergunta não é se você vai fazer diferença. A pergunta é, que tipo de diferença você vai fazer? A mulher de Gibeá não teve quem a defendesse, mas outras pessoas podem ter. Você. Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja horas. Inscreva-se, deixe o like e comente. Se gostou dos nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro, seja membro clicando no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios, ver os vídeos antecipadamente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.